A partir de agora, então, nós queremos pedir a sua autorização, pois queremos entrar aí na sua casa e fazer parte da sua família durante 60 minutos. 1 hora para que você fique muito bem informado em todos os âmbitos da notícia. É claro, com os nossos colunistas e convidados especiais, que daqui a pouco você conhece aqui no programa Mais TV. Mas como você já sabe, nessa revista eletrônica de segunda a sexta, que é o programa Mais TV, você tem na página 2 a área de política. E quem assina esta página é João Paulo Messer, que já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre este assunto que interessa muito a gente, até porque 2012 é um ano eleitoral, está cada vez mais se aproximando o dia em que nós vamos decidir quem vai governar o nosso município por mais 4 anos e a gente não pode se arrepender depois. E para que isso ocorra, a gente tem que ficar bem informado. João Paulo Messer, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem, amigos? Parece que no mundo eleitoral, ou as eleições desse ano, podem ganhar um ingrediente novo aqui em Criciúma. É o número de vereadores. Aqui a Câmara já definiu, por 17 vereadores, são 12 hoje, aumentariam 5 vagas, e baseado na Constituição, segundo os vereadores, eles elevaram esse número de 5 vagas, ou seja, vai para 17 vereadores. Lembrando que a Câmara de Criciúma já teve uma vez 21 vereadores, depois foi reduzido para 12, uma nova interpretação da Constituição está elevando agora esse número para 17. Os vereadores já aprovaram isso em primeira, segunda votação, ou seja, o trâmite como deveria, como manda o figurino, aprovaram. Só que a OAB está fazendo uma ação em que questiona o número de vereadores, questiona esse aumento com base na Lei da Responsabilidade Fiscal. Ela prevê que todo e qualquer gasto que for criado através de lei, seja do Poder Executivo ou Legislativo, tem que vir acompanhado de um estudo de impacto financeiro. Em resumo, isto é, tem que dizer de onde vem o dinheiro para aumentar os cargos criados. E são 5, um percentual bastante significativo do número de cadeiras em Criciúma. Você tem 12 hoje, quase a metade disso aumenta em vagas. Esse estudo não houve, pelo contrário, há um discurso dos vereadores dizendo que aumenta a representatividade e não aumenta o gasto das câmaras de vereadores. O que sabemos não é bem verdade. Aumenta a representatividade, sim, e sou da opinião que tem que ter um número maior de vereadores. 12 é pouco para Criciúma. 17 vereadores, um número razoável, um número bom. Agora, dizer que vai diminuir os gastos ou que a Câmara de Vereadores não vai investir mais, não necessitará mais daquilo que lhe deve ser repassado pelo governo, isso é uma balela. E a OAB está entrando com essa ação. Na verdade, ela já comunicou a direção estadual da OAB. Só que a direção estadual pegou o processo de Criciúma e parece que colocou na gaveta e agora, na semana passada, buscou um outro projeto mais recente do que esse de Criciúma, que é o processo da cidade de Concórdia, e a OAB decidiu apresentar esse processo. Por que a OAB do Estado faz isso? É uma determinação da instituição que não são os municípios, não são as subsecções, não é o município de Criciúma que vai apresentar esse tipo de ação. A OAB estadual analisa, se entende justo, ela toca adiante, vai e entra na justiça. E é o que aconteceu com o caso de Concórdia. O que a OAB de Criciúma vai fazer agora é pedir para que a OAB estadual apresse, agilize essa ação pedindo a diminuição do número de vagas aqui em Criciúma, ou a manutenção, deixar com 12 vereadores. Vão me perguntar se eu acredito que isso vai acontecer. Olha, é pouco provável, até acho inoportuno. Agora, já está deflagrado o processo eleitoral. Por que fazer isso nesse momento? Para criar ainda mais uma instabilidade jurídica, é o que me parece vai acontecer em Criciúma se a OAB tocar adiante essa proposta de manter 12 vereadores, Daniel. Agora, João, por que é a ordem dos advogados que entra com essas ações decidindo a quantidade ou pedindo a diminuição da quantidade de vereadores? O que tem a ver os advogados com a política? Porque ela é instituição jurídica instituída como tal, e a OAB tem, vez ou outra, ela não é só nesses casos de política que a OAB se apresenta como instituição e como tal ela faz esse ajuizamento. Existem circunstâncias, por exemplo, em que qualquer cidadão pode fazer um ajuizamento de uma ação dessa natureza. Basta recolher um número necessário de assinaturas para mover uma ação através do Ministério Público. Poderia ser o Ministério Público que move essa ação.
Eu diria que a OAB move uma ação desse tipo, pois entende na corporação que é em defesa do cidadão, e ela, como é uma instituição jurídica de classe corporativa, mas ela tem a sua classe, a sua corporação é de juristas, é formado por advogados, são pessoas que defendem a aplicação da lei. Por essa condição, ela está absolutamente investida do poder para fazer isso. Vamos falar um pouquinho de Criciúma. Como é que está eleições 2012 aqui no município, já que Criciúma está aí, digamos, na malha da ficha limpa, né? Como é que está tudo aqui? Pois é, aqui em Criciúma o processo é mesmo, o assunto que está em voga é o da ficha limpa. Hoje começa uma outra fase do processo do pedido de impugnação da candidatura do prefeito Clésio Salvaro e da Romana Remora, candidata a prefeita. Faz dias que a gente vem falando nesse assunto, não tem um fato novo concreto, tudo especulação até esse momento. Mas hoje o promotor começa a analisar a peça jurídica, porque terminou na semana passada o prazo para que os advogados apresentassem a defesa dos seus candidatos cuja impugnação foi solicitada. O promotor analisa caso a caso e depois disso ele vai emitir o seu parecer. Normalmente, promotor público acusa, normalmente promotor público ele faz o trabalho da defensoria da opinião da maioria. Então, o promotor ficou essa concepção de que promotor normalmente acusa. É mais ou menos o papel de advogado de acusação. É o advogado do público, mas não necessariamente precisa ser assim. O Ministério Público faz o pedido e quem decide de fato é o juiz. Aqui em Criciúma, o juiz eleitoral terá esses documentos a partir das próximas horas em suas mãos e é ele quem vai dar a decisão se Romana e Clésio, qual é a condição da elegibilidade. Sempre lembrando que o processo do prefeito Clésio tem mais visibilidade porque ele está relacionado à lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa é um assunto de moda no país. É motivo de palestra, é motivo de divergência jurídica em várias instâncias e por isso há uma curiosidade muito grande sobre o que vão decidir os juízes de primeira instância. Sempre bom lembrar, juiz de primeira instância. Primeiro quem decide é o juiz da cidade, o juiz eleitoral de Criciúma. Quem se sentir prejudicado em cima desta decisão vai recorrer para juiz de segunda instância, é o Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis. Pode recorrer ainda ao Tribunal Superior Eleitoral. Se algum advogado encontrar aí uma brechinha de que o assunto é constitucional, me parece ser um assunto exclusivamente eleitoral. Num primeiro momento, parece que esse assunto, que a última instância, é o Tribunal Superior Eleitoral. Mas como essa história da ficha limpa já teve julgamento no Supremo, questionamento constitucional, pode ir ao Supremo. O Supremo é o órgão que analisa os assuntos relacionados à Constituição. Então tem 3 etapas, no mínimo, para serem vencidas pelos candidatos. Pode até surgir uma 4ª. Aí vão dizer o seguinte, mas quanto tempo demora isso? Se aqui em Criciúma o prazo vai mais ou menos até o dia 5 de agosto, um próximo final de semana, depois tem mais o Tribunal Regional Eleitoral, depois tem mais o TSE, volto àquela afirmação de que, para mim, a eleição de Criciúma vai ter disputa jurídica até depois da realização da eleição. Podemos ter recurso daqui, recurso dali. E aí a minha velha reclamação, cadê o direito do voto? João, para a gente encerrar o quadro, vou deixar aberto aqui para que você fale de algum dos nossos municípios aqui da Redondeza, alguma informação, porque a gente vê que está meio tranquilo essa questão das eleições e não tem muita... Mas começaram a aparecer os materiais de campanha. Os candidatos colocaram na rua o santinho, as placas de 4 metros quadrados, começaram a colocar na rua o serviço de alto-falante, aquele carro de som, aquela motinho passando nos bairros, fulano de tal é candidato, vote, tudo que é permitido na legislação. Eu vi os primeiros santinhos, nada de novo, me faz lembrar inclusive o primeiro santinho que eu vi na minha vida, quase nada de novo, trocam a cor, trocam alguma coisa, mas esse instrumento, eu acho que a eleição já teve tantas mudanças, né? Mas o tal de santinho, ele continua sendo ainda
muito eficiente. O santinho que, às vezes, de santo não apresenta nada. Conversei com um candidato a vereador aqui da cidade de Criciúma nesse final de semana, e ele dizia, inclusive, que eles estavam pensando em mudar o nome, de tanta regra e tanta coisa que entrou, mudar o nome de santinho para profetinha. Tinha que profetizar aquilo que vai se fazer, né? Porque agora tudo é regra, tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar mostrado, e o eleitor, nesse caso, é quem ganha, porque fica sabendo de todos os passos, daquilo que é gasto, daquilo que é feito. Estão tirando cada vez mais o direito do... Estão tirando o peso do voto, né? Primeiro pela influência que o marketing exerce na cabeça dos eleitores, depois pelas decisões judiciais. E o que deveriam fazer, que é uma mudança de regras, de fato, para os partidos políticos, isso, infelizmente, não ocorre. www.joaopaulomesser.com.br na internet. Na internet também, www.tvcriciuma.com.br. No Jornal da Manhã, página 3. E na Rádio Eldorado, todas as manhãs, a partir das 7 horas, com o programa João Paulo Messer. Nos vemos amanhã. Com mais informações de política aqui para os nossos telespectadores. Até amanhã.